Pessoal, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o carnaval e expondo a minha opinião sobre o que aconteceu ali. Quando uma escola de samba retratou o Exu como algo bonzinho. E o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem da Folha de São Paulo nesta semana. Olá, boa tarde, quem escreve é Manuela Smith, repórter da coluna Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Vamos dar uma nota na coluna. Um advogado e um líder religioso, eles vão enviar uma notificação extrajudicial para o YouTube pedindo que o vídeo Carnaval 2022, Exu é descrito como bonzinho, que seja retirado do ar por disseminar conteúdo de intolerância religiosa. Entre em contato para saber se o pastor gostaria de comentar o assunto. Por gentileza, obrigado, estou à disposição. E a matéria saiu nesta semana na Folha de São Paulo. Uma das acusações, feitas contra mim foi o seguinte, olha, essas postagens veiculam discursos de ódio religioso, de racismo religioso. Gente, racismo religioso, nem sabia que existia. Que incitam e induzem brasileiros a agredirem as religiões afro-brasileiras e seus adeptos. Ora, é isso que a matéria, que foi feita pela Folha de São Paulo, num trecho da matéria, é isso aí que está dizendo. E foi, obviamente, acredito eu, que foram os líderes, dessas religiões, os advogados que disseram isso aí. Ora, eu vou começar lendo para vocês a mensagem que eu enviei para a Folha em resposta, a esse conteúdo deles aí. Não há intolerância religiosa. Há debate de ideias, mas como eles não sabem argumentar, então eles querem nos calar. Eles afirmam que fazemos um discurso de ódio incitando a violência. Ora, isso é contra a minha fé e de forma alguma foi feita no vídeo. Você já viu algum cristão entrando num terreiro de Umbanda e agredindo fiéis de matriz africana, parando suas cerimônias? Não. Mas temos casos de petista invadindo igreja e parando missa, vídeos de pessoas impedindo o batismo de cristãos. Além disso, há inúmeros relatos de pessoas de todos os tipos matando cristãos pelo mundo. Quando alguém coloca um travesti numa cruz, é liberdade de expressão. Quando expomos nossa opinião sobre religiões africanas, aí é discurso de ódio. Este é um mundo atual em que somente nós cristãos não possuímos liberdade de expressão. Sou a favor do debate, da liberdade de expressão, que todos fiquem à vontade para criticar a minha religião, mas que nós também tenhamos o direito de expor o que acreditamos. Enfim, tolerar crenças não significa que não podemos criticá-las. Ora, eles estão quase passando para o lado em que nos obrigarão a crer como eles, em que nós seremos obrigados a elogiar a religião deles. Isso é intolerância. Na coluna da Mônica Bergamo, a matéria saiu com o título Ataque de pastor e youtubers contra enredo de Exu da Grande Rio será alvo de ação. Quando Jesus foi retratado como gay pelo Porta dos Fundos, a Folha escreveu algo do tipo ataque à fé cristã. Que falta de respeito. Obviamente não. Quando Jesus foi arrastado no carnaval, sendo derrotado pelo diabo, a Folha de São Paulo saiu com o discurso de intolerância religiosa. Isso é intolerância religiosa? Obviamente que não. No fundo, o que acontece é que há um cerceamento contra os cristãos. O que está acontecendo é um ataque a um dos pilares de uma sociedade livre, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma conquista direta do protestantismo. Sim, era inconcebível falar em liberdade de expressão na Idade Média, controlada pela Igreja Católica. Isso porque, por conta de um dogma que foi crescendo e se tornou oficial no Concílio Vaticano I em 1870, a doutrina da infalibilidade papal. Lutero protestou contra a Igreja Católica ao fixar as suas 95 teses em Wittenberg. O homem designado pela Igreja Católica para combater Lutero foi Silvester Mazzolini Prierias, que formulou uma resposta a Lutero, reestruturando a controvérsia da indulgência em termos de autoridade papal. É isso que afirma o autor de A História da Reforma. Ou seja, ao invés de focar na crítica de Lutero às indulgências católicas, aquele negócio, sabe o que é indulgência? Aquele negócio de que você vai pagar para a Igreja Católica para que você seja salvo. Prierias, então, focou na questão da autoridade papal. Isso levou o autor de A História da Reforma a dizer o seguinte: a questão original da Reforma parece ser a autoridade papal e não a justificação. Prierias deu 3 definições sobre o Papa. Primeiro, o Papa era praticamente o cabeça da igreja. Segundo, o Papa não pode errar quando chegava a uma decisão. Terceiro, quem não adere ao ensino da igreja é herege. Prierias concluiu assim: aquele que diz que a igreja não pode fazer o que faz é
herege. Então a semente da doutrina da infalibilidade papal já estava ali. Mais do que isso, né, já era uma árvore e o dogma foi estabelecido de maneira oficial em 1870, como eu disse, mas já estava sendo praticado anteriormente. O dogma declara que quando o Papa fala ex cátedra, da cadeira, o Papa é infalível em questões de fé e moral. Por exemplo, Maria é imaculada. Por quê? Porque a igreja recebeu a revelação por meio de seu Papa, que nesse caso é infalível, e você cala a sua boca porque nós somos a igreja e acabou. Esse é o dogma da Igreja Católica. Agora você entende por que a Igreja Católica jogou na fogueira John Huss e tentou fazer o mesmo com Lutero? Ora, onde há um homem infalível, não há diálogo. Lembra de Lutero na dieta de Worms? Ele foi chamado a se retratar, mas respondeu assim: a não ser que me convençam pela Escritura ou e por razão clara. As autoridades da igreja achavam isso ridículo e o excomungaram. Mas claro, se o Papa é infalível, não há debate, não há necessidade de convencer ninguém. Ah, e por sinal, este meu vídeo aqui, ó, Porque Não Sou Católico, foi proibido em vários países, Portugal e tantos outros. Então corre para assistir antes que ele seja censurado aqui também. Tem um vídeo de um padre que rola na internet que ele diz assim, olha, quando um católico diz, prove-me na Bíblia, pronto, conclui o padre, ele se tornou protestante. Sim, para nós protestantes, títulos, fogueira não nos convence, é necessário usar a Bíblia e a razão, é necessário nos convencer. Descendemos dos crentes bereanos que ouviram Paulo, mas foram conferir para ver se de fato as coisas eram como Paulo havia dito. Quando alguém infalível fala, todos os outros se calam. É claro que é inconcebível falar em liberdade de expressão na Idade Média, dominada pela Igreja Católica, que se considera, na pessoa de seu Papa, infalível. Ou seja, não foi por acaso que a Terra da Liberdade foi acontecer, foi surgir nos Estados Unidos. No livro A História da Reforma, o autor cita Louis Blanc, sociólogo francês do século XIX, que disse o seguinte: quem ensinar o povo a questionar o Papa, irá levá-lo também irresistivelmente a questionar o rei. Tá vendo então o espírito católico? Definitivamente não é um espírito protestante, questionador, mas obediente. Mas não uma obediência a Deus, mas uma obediência servil à palavra dos homens. A contribuição de Lutero à liberdade pode ser percebida na oração de 1793 do filósofo Fichte. Ó Jesus e Lutero, santos padroeiros da liberdade. Por isso nós, protestantes, não temos papas ou reis, não nos ajoelhamos diante de homens, somos seres livres. Sim, a liberdade é pavimentada pelo protestantismo, que tem em sua veia um espírito questionador. Estaremos dispostos de coração a obedecer, mas desde que nos convençam. O que acontece por meio do discurso, do debate. E nós não temos medo do debate. Podem criticar à vontade a nossa religião. Nós não sairemos por aí pedindo a prisão de ninguém que afirma que a nossa religião é falsa, que ela não presta, que ela é enganosa. Nós não precisamos prender quem discorda de nós só precisamos falar. Não precisamos de outra arma que não seja a nossa língua, porque acreditamos piamente que falamos a verdade. Somente pessoas que não confiam em seus argumentos, somente pessoas que não acreditam que podem convencer os outros via argumentação, é que pedem prisão e processo para essas pessoas. Ou seja, eu sou a favor de que o combate aconteça no campo das ideias, que ambos falem e que vençam melhor. Vocês esquerdistas e pessoas de outras religiões fiquem à vontade para criticar a minha religião. Vivemos num país livre e eu vou defender a minha fé através de argumentos, não de processos ou de prisões. Agora, vocês não querem deixar que a gente fale. Isso é o quê? Isso é medo. Vocês têm medo de que se abrirmos a boca venceremos por meio do debate? Então, o único jeito de vocês vencerem, acreditam vocês, é nos prendendo ou nos processando? Saiba que descendemos de homens acostumados a enfrentar prisões e morte. E saiba que vamos sim expor e criticar o que acreditamos ser errado. Afinal, somos protestantes.